Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre esse clássico que teve ontem, Flamengo e Vasco 0-0. Mas antes de falar sobre o jogo, parabéns a Flamengo e Fluminense. Que beleza de gramado que a gente teve ontem no Maracanã. Olha, tudo bem que choveu muito na cidade do Rio de Janeiro ontem, tal, mas a gente já viu chuvas muito piores na cidade do Rio e o gramado do Maracanã aguentou muito bem, tá? O gramado do Maracanã aguentou bem. E assim, não foi uma chuva qualquer, mas também já teve chuvas aí muito maiores e aquela área ali onde fica atrás a torcida do Flamengo não aguentou. A drenagem ali tem que ser melhorada sim e muito e rápido, tá? E o problema, não bate o sol ali. Tudo bem, beleza, não bate o sol. Então, amigo, você modifique o projeto do estádio. Aliás, você não tinha que ter modificado o projeto do estádio original, tá? Porque antigamente esse problema não acontecia no Maracanã velho. Isso não acontecia. Então, para que você fez aquela cobertura toda lá, bonita, tal? Para que você fez aquela cobertura toda? Por causa dos torcedores, tal. Beleza, realmente tem que deixar os torcedores todos cobertos da chuva. Mas, assim, se não bate o sol, os engenheiros deviam calcular uma forma de fazer com que o sol entrasse ali para poder ajudar no próprio nascimento da grama, entendeu? Para poder facilitar um pouco nessa hora do escoamento da água da chuva também, entendeu? Para facilitar bastante. Mas não, aí a água empoça ali e complica a vida dos jogadores de futebol. E aí vem Flamengo e Fluminense, nesse caso aí principalmente o Fluminense, que critica o gramado sintético alheio, entendeu? E realmente não dá, né? Tudo bem, até o ano passado, vá lá, porque você tem realmente uma sequência insana de jogos no Maracanã. Mas nesse ano deu problema no primeiro jogo. No primeiro jogo não dá para aceitar, não. Não dá para aceitar. Realmente, Flamengo e Fluminense estão completamente errados. Tem que mudar, sim, o planejamento do Maracanã, entendeu? Para poder aí ter um gramado bem melhor. E o filho do técnico do Vasco, na coletiva, disse isso, tá? Disse que você, quando tem um gramado que tem problemas, você joga contra o adversário e contra o gramado. Ele tem toda a razão nesse ponto. Bom, agora a gente muda aí para o jogo. Flamengo e Vasco fizeram um clássico que foi movimentado, tá? Teve algumas chances o jogo, até 3 chances realmente perigosas, 2 para o Vasco e 1 para o Flamengo, mas que infelizmente não saiu do 0-0. Poderia ter saído do 0-0? Sim, poderia. O Vasco teve 2 oportunidades claríssimas de gol, mas claríssimas. Aí você vai dizer, mas o Vasco perdeu o gol? Não, não perdeu o gol. Não foi incompetência do ataque do Vasco, não. Foi porque o Léo Pereira salvou. O Léo Pereira ontem estava em tarde de Davi Luiz contra a Espanha, tá? Ele salvou 2 gols em cima da linha, em cruzamentos do nosso querido Lucas Piton pro Verratti na área, e aí o Verratti cabeceou e acabou aí o Léo Pereira conseguindo salvar as 2 chances do Vasco em cima da linha. E o Flamengo voltou a apresentar aquele problema de criação do meio-campo que a gente está falando,
tá? A criação do meio-campo do Flamengo, ela tá toda em cima do Arrascaeta. E você, quando tem um meio-campo com De La Cruz, com Gerson, em certa medida até o Pulgar também, você não deve ficar jogando a criatividade toda em cima do Arrascaeta. Não. E ontem também teve um outro problema sério no primeiro tempo, que o Cebolinha não fez um péssimo primeiro tempo, nada disso, mas ele estava prendendo demais a bola. Ele lembrava o Diego, por exemplo, entendeu? Prendendo demais a bola e atrapalhando os contra-ataques do Flamengo no primeiro tempo. Então, você aí tinha esse problema. Então, o Tite tinha que ter olhado isso e tirado o Cebolinha no intervalo e colocado ou o Bruno Henrique, que entrou bem no segundo tempo, ou o Alan. Por quê? Porque o Alan, ele é mais primeiro volante do que o Pulgar. Aí você colocando o Alan, você adiantaria o Pulgar, o Gerson para fazer a função do Cebolinha e adiantaria o De La Cruz para jogar perto do Arrascaeta, tá? Então aí você teria, teoricamente, 2 ou até 3 jogadores de criação efetivamente no meio campo. E com esse problema do Cebolinha segurando demais a bola não chegava no Pedro. E o Pedro acabou também fazendo muito pouca coisa e, aliás, não fazendo nada em termos de finalização. O Pedro, ele fazia muito aquela coisa de segurar a bola para alguém tentar chegar de trás e finalizar. Aliás, o Flamengo finalizou muito pouco no primeiro tempo e principalmente muito pouco de fora da área, tá? O Cebolinha nem usar aquela coisa do cortar para dentro e chutar, ele usou no primeiro tempo. O Vasco não, o Vasco foi perfeito na tática dele. O Vasco praticamente só tinha uma opção: congestionar a entrada da própria área e bola para o Payet, lançamento para o contra-ataque. E era isso que o Vasco fez, e fez com quase perfeição, né? Só que tem que o Vasco, ao contrário do que alguns rubro-negros imaginavam, ele atacou também o Flamengo. Ele não ficou só se defendendo, não. O Vasco tinha o Payet, numa boa tarde o Payet jogou bem. Tinha o Verratti, que também criou lá as suas oportunidades e desperdiçou. Tinha o Lucas Piton, que também jogou bem. Então, e o Léo Jardim, que é um bom goleiro, né? Agora, o Flamengo, por exemplo, o Rossi estava numa tarde ali meio complicada, né? Um dos gols, aliás, que o Vasco acabou não fazendo, que o Léo Pereira salvou, foi num lance de hesitação do Rossi, tá? Que aí acabou que o Léo Pereira salvou depois. E o outro aí, o Rossi também hesitou em outras saídas de gol também, tá? Porém, o jogo em si, até o finalzinho do primeiro tempo, não estava lá grandes coisas, não. Depois, no segundo tempo, melhorou, porque as duas marcações, elas afrouxaram um pouco. E, aliás, o grande problema de marcação do Flamengo estava no lado direito, como, aliás, já era de se imaginar com o Wesley pelo lado direito. O Wesley não deixa avenida, não. Ele deixa estrada, tá? Nas costas dele. De tão livre que ficam ali os atacantes do time adversário. E o Piton soube aproveitar muito bem disso. E, aliás, o nosso querido Ramon Dias, o técnico do Vasco, soube aproveitar muito bem as costas dos dois laterais. Porque seu Varela, também pelo lado esquerdo, ao invés de ficar na linha defensiva, por não estar acostumado a jogar pelo lado esquerdo, porque é lateral direito, não. Ele também foi pro ataque. Então aí o Ramon Dias soube explorar muito bem as costas
dos dois laterais. E aí o Flamengo acabou ficando meio vulnerável na defesa. E é justamente para tentar acabar com essa vulnerabilidade, ou pelo menos diminuir essa vulnerabilidade, que eu entraria com o Alan no segundo tempo. Ou entraria com o Bruno Henrique para poder criar uma vulnerabilidade na defesa do Vasco. Como, aliás, aconteceu no meio do segundo tempo. Ele entra com o Bruno Henrique e entra com o Gabigol. Gabigol entra bem no jogo. Ele entra bem, ele cria 2 ou 3 boas oportunidades. Mas aí vem o lance do pênalti, né? O Arrascaeta, que não estava bem no jogo, recebe uma bola dentro da área e dá um cortezinho daqueles típicos do Arrascaeta, né? Corta da perna esquerda para a perna direita e sofre o pênalti. A verdade é essa, foi pênalti no Arrascaeta. Não tem a menor dúvida disso. E aí o Gerson ficou naquela de proteger a marca da Cal para ninguém ficar ali protestando, né, digamos assim, contra o pênalti. E o Gabigol vai lá, bate o pênalti e, enfim, bate muito mal e o Léo Jardim pega. O Gabigol praticamente atrasou o pênalti para o Léo Jardim, o goleiro do Vasco, né? E o Léo Jardim foi perfeito no canto e segurou o 0-0 no placar. No Flamengo, houve um entendimento de que o Gabigol bateu com uma certa displicência o pênalti. O que eu concordo. Concordo sim, porque realmente ele pareceu-me que ele estava meio displicente na hora de bater o pênalti. Tá? Então, o que será que isso vai render, né, lá dentro do Flamengo? Não sei. Só sei que, amigo, quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem clássico de novo. Agora começou o primeiro clássico, agora tem sequência, né? Quarta-feira tem clássico Flamengo e Botafogo lá no Maracanã também. Tá bom, minha gente? Bom, então que o Flamengo consiga ter um melhor futebol e vencer o Botafogo na próxima quarta-feira. Lembrando o seguinte, o Vinha foi regularizado hoje no bid da CBF e, portanto, pela situação, pela regularização, ele pode jogar. Agora vamos ver se o departamento médico do Flamengo libera ele para o clássico contra o Botafogo. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal é inscrito? Não, por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, tá bom? E comente nos nossos vídeos, que isso é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente possa aí fazer vídeos com mais qualidade para vocês, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do Mengão.